que ela é decorrente, né? Na verdade, ela teve uma primeira operação em 2011, onde foram apreendidos diversos documentos na sede da empresa Boibon, e entre os documentos apreendidos, à época existia uma tabela, né, de cheques que estavam no interior do cofre da empresa, e esses cheques, na verdade, a gente começou a investigar e identificar, né, a origem deles. Parte dos valores apreendidos, né, em cheques no interior desse cofre, né, praticamente um terço deles, né, em torno de 700 mil reais, eram de cheques relacionados a 2 fiscais da Receita Estadual que trabalhavam aqui na Inspetoria de Cabo Frio. E com base nas investigações conseguiu-se apurar que esses cheques eram cheques de comerciantes, né, que eram trocados lá por esses fiscais que recebiam valor em espécie, e o Hugo, né, na verdade, o presidente lá, o dono da Boibon, né, com outros 2 funcionários, ele retinha, né, ele cobrava uma porcentagem desses valores que eram pagos aos 2 fiscais. Cheques oriundos, né, segundo a investigação também, de propina, e com base nisso, né, eles foram denunciados, né, o dono da Boibon, os 2 funcionários, né, e também os 2 fiscais por quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, na data de hoje, a gente fez diligências em diversos lugares, né, em 3 rios, no Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia e também em endereços em Cabo Frio, né, visando identificar que eventualmente assim a gente pudesse encontrar material que pudesse robustecer a prova até então existente, né? Na casa do empresário a gente encontrou 13 mil reais em espécie, né? Desses 13 mil, 12 mil dentro do carro, encontramos uma arma de fogo, né? Encontramos munições de uma outra arma de fogo. Nas empresas as buscas continuam, ainda não terminaram, né? A gente fez a apreensão também dos celulares do empresário, fizemos também a apreensão de computadores, né? Computadores também nas empresas, já identificamos alguns documentos importantes também que confirmam, né, a prática da conduta, né? Outros empréstimos, enfim. Mas esse material, obviamente, ainda vai ser analisado, né, para que a gente consiga emitir um laudo conclusivo e concatenar, né, com a atividade criminosa. Basicamente, foi isso. As operações ainda assim, as diligências estão em andamento, então a gente não tem condição de afirmar agora, né, o quantitativo final da operação. Uma operação pequena, né, pequena eu digo em quantitativo de pessoas, mas de uma importância muito grande, que mostra a corrupção, né, enraizada aí na administração pública, que a gente tem visto de uma forma comum, né, nesses últimos anos. Então, assim, eu vou passar a palavra aí para o Léo, para o Lúcio, né, que são integrantes também do GAECO, e que de alguma forma, o Lúcio, inclusive, tem até um conhecimento maior da investigação, né, porque foi quem iniciou ela, embora depois eu tenha ido trabalhar nela também, mas quem também conhece muito bem a investigação vai poder ajudar vocês em eventuais perguntas que vocês tiverem. Bom dia a todos. Apenas para esclarecer como se dava o crime. Os fiscais obtinham dinheiro de corrupção do comércio local, das empresas que deveriam ser fiscalizadas, e essa propina, esse dinheiro da corrupção, muitas vezes era pago em cheque. Naturalmente, os fiscais não iam querer colocar esses cheques na própria conta, porque isso seria uma maneira, seria fácil de rastrear o dinheiro ilícito, o dinheiro criminoso. Então, eles levavam essa é a acusação, né? Essa é a acusação que a gente já propôs e foi recebida pelo juízo criminal de Cabo Frio, da segunda vara. Eles levavam esse dinheiro ao frigorífico, entregavam o cheque mediante um percentual
segundo apurado, de 4% a 6%, eles recebiam em dinheiro vivo. Portanto, era uma maneira de ocultar a origem criminosa do dinheiro e, portanto, crime de lavagem de dinheiro. Então, nós tínhamos a corrupção como crime antecedente, o fiscal levava o dinheiro da corrupção em cheque, fora o que ele eventualmente recebesse dinheiro vivo, que nós não apuramos, para o frigorífico, e lá saía com 94%, 96% do dinheiro em espécie, e com isso ocultava naturalmente a origem, porque dinheiro em espécie a gente não consegue rastrear a origem do bem, enquanto que para a empresa, depósito de mais alguns cheques ou menos alguns cheques não faz grande diferença contábil. E mescla, que aliás é uma técnica de lavagem de dinheiro, com o dinheiro lícito da atividade empresarial deles, que é o comércio de laticínios, carnes, etc. Só uma dúvida, Lúcia, né? Esses fiscais que estarão envolvidos nessa quadrilha, em 2011 a operação sobre sonegação fiscal também contou com o apoio da Receita Estadual. Esses são os mesmos fiscais que estavam nessa operação? Esses fiscais, até onde a gente tem informação, foram demitidos. Na verdade, eles responderam ao processo administrativo disciplinar pelos fatos que hoje nós denunciamos. A comissão da Corregedoria da Receita opinou pela demissão de um dos fiscais que era ativo, pela cassação da aposentadoria do outro fiscal, que na verdade aqui exercia um cargo em comissão. Portanto, ele já era aposentado e veio aqui exercer um cargo de comissão na Inspetoria da Receita. Opinaram pela demissão, mas a Casa Civil do Estado reconheceu a falta funcional, mas entendeu que a demissão era uma pena muito alta e aplicaram suspensão de 90 dias. Naquela época, então? Agora. Sim. Mas na ação tem o pedido de afastamento das funções. Eles estão afastados. O governador aplicou, o atual governador, que agora está afastado, aplicou pena de 90 dias de suspensão ao ativo, né? Que era ativo. Existe mandado de prisão para eles e também para os dois funcionários da Uebom? Não, só de suspensão do exercício da função pública, né, em relação aos dois. E existia na investigação, nos documentos apreendidos em 2011, uma ligação do Hugo com a nomeação desses dois fiscais da Receita. Foi apreendido um fax. Um fax, um pedido feito para que esses fiscais atuassem na Receita. Um pedido feito à época, né, a um político importante do PMDB, né, para que esses fiscais atuassem no município de Cabo Frio. E esses fiscais foram nomeados, permaneciam à frente da inspetoria, e as empresas, né, desse empresário não sofriam nenhum tipo de fiscalização. Então, ou seja, a gente tinha no histórico anterior nenhum tipo de auto de infração lavrado, né, enquanto esses fiscais, que de alguma forma trocavam cheque com ele, né, estavam à frente dessa inspetoria. Então, na verdade, existia uma ligação, ou seja, esses fiscais não estavam, né, aleatoriamente ou de forma, uma coincidência de estarem aqui. Na verdade, eles estavam aqui por um pedido feito pelo empresário que foi presidente regional do PMDB, né, à época dos fatos, para que eles, pedindo a um cacique do PMDB, para que eles ficassem nessa inspetoria. Ou seja, há uma interligação entre eles, reconhecida por ele mesmo, por um empresário no depoimento que prestou, que existia uma relação de amizade entre eles anteriormente. Um dos fiscais tem uma relação de parentesco com um político também de Três Rios, ligado ao mesmo grupo. Então, de alguma forma, ou seja, politicamente os empresários estavam aqui propositalmente em Cabo Frio. Até onde a investigação atinge esse político do PMDB? Está sendo investigado? Nenhuma ligação. O que há desse político do PMDB é apenas o fax emitido pelo empresário ao secretário da Receita de então, pedido do, eu vou falar, porque está no fax, deputado Moreira Franco. Ex-ministro, né? Era deputado, na época do pedido. A nomeação de Fará e Marzano para a inspetoria de Cabo Frio. Isso, um fax emitido pelo empresário Hugo. Não sabemos se o deputado, o ex-deputado, tem qualquer ligação com isso.
que fique muito claro, porque alguém pode falar em meu nome e eu não saber de nada. Então, não há qualquer vínculo que nos permita afirmar que o deputado tem qualquer ligação com isso. O ex-deputado, que já não é mais deputado. Mas esse foi o fax, pedido do deputado Moreira Franco. E ele era, então, o empresário, era do PMDB aqui de Cabo Frio. É importante também dizer que o ramo das empresas que funcionam, onde a gente costuma chamar boi bom, porque não tem nenhuma empresa chamada boi bom, é um ramo que é fiscalizado por uma inspetoria de receita especializada, ou seja, não seria pela inspetoria de Cabo Frio. Todavia, após aquela primeira apreensão que se deu em 2011, é que começaram a autuar as empresas. Antes disso, nenhuma autuação havia. E nós temos fortíssimos indícios de sonegação desde sempre naquele local. O Ministério Público pode dizer hoje, então, que esses dois fiscais, Fará e Marzano, que atuaram nessa operação contra a sonegação, né, que descobriu desbaratou essa sonegação. Não, esses dois fiscais, na verdade, foram investigados naquela época. Naquela época, inclusive, houve, nessa primeira operação, houve a presença de outros fiscais da Receita que vieram fiscalizar as empresas e descobriram em conjunto conosco, né, o que tinha acontecido lá. E aí, com base nisso, instauraram um processo disciplinar, né, administrativo, que levou, né, à demissão de um e em relação... Não levou porque o governador deu suspensão. Isso, suspensão. O que não significa dizer que no processo criminal, ao final do processo, ele possa perder o cargo em função, né, da comprovação da prática da ilicitude. Isso aí é indiscutível. Mas esse final de processo, no caso, passando os 90 dias, eles voltam a atuar normalmente? Não, estão ambos aposentados atualmente, porque o outro que era da ativa já se aposentou. Mas impedidos de exercer qualquer tipo de função pública em razão de uma decisão judicial, ou seja, mesmo aposentados poderiam eventualmente ocupar alguma função pública. Em razão da decisão judicial, estão impedidos. E ao final da ação penal, é isso que o doutor Marcelo estava falando, o juiz pode decretar a perda do cargo público, que é um dos efeitos da sentença condenatória, naturalmente só pode ser materializado após o trânsito julgado de uma decisão condenatória. Aqui a gente não pode falar em juízo de condenação, nós estamos aqui na denúncia, né? Então, cabe agora todo um processo com a defesa dos réus assegurada, para que a gente possa, então, pensar num juízo de mérito, de julgamento, de culpa. Né? A gente não pode afirmar aqui que ninguém é culpado. Isso aí, o que a gente passa é a investigação que nós fizemos e até onde nós fomos até este momento. Então, até o fim das investigações, então, eles continuam suspensos dos dados. Agora, a juíza pode ou não autorizar, enfim, revogar a medida cautelar que ela deu de impedimento do exercício de qualquer cargo ou função pública. Nesse momento, a gente pode dizer que eles estão suspensos. Eles não podem exercer qualquer cargo ou função pública. E o empresário vai continuar detido? O empresário, na verdade, ele foi preso em flagrante em razão da arma que foi encontrada na casa dele. O flagrante está sendo lavrado lá na 126 DP, né? E aí, assim, a autoridade policial é que vai comandar aí a lavratura do flagrante e entender aí, comunicar, enfim, quais dispositivos legais vai imputá-lo, enfim. Isso aí, assim, não tem nada a ver especificamente com a nossa investigação. Circunstancialmente se encontrou uma arma de fogo que, segundo consta, seria uma arma de fogo furtada ou roubada, né, que teria sido encontrada no interior da casa dele, no cofre especificamente, além de munição. Mas em relação ao que o Ministério Público vai poder oferecer à Justiça, essa questão do Hugo com as investigações, com a participação dele, ele foi apontado como chefe desse esquema, ele que sabia de tudo, que participava mesmo dessa questão de propina, a lavagem do dinheiro, ele vai responder pelo quê? Ele vai responder por formação de quadrilha e o crime de lavagem de dinheiro. Na verdade, ele, na qualidade de empresário e com ligação com esses dois fiscais, tinha plena ciência, né? Na verdade, ele coordenava junto com os demais funcionários a prática dessa conduta. É isso que a investigação, né, demonstrou. Tanto é que ele, na qualidade de diretor-presidente da Boibon, né, sabia dessa prática e ele, inclusive, reconhece essa prática durante o depoimento que prestou. No
caso, isso manteria só isso, se fosse só isso, manteria ele solto. Na verdade, não foi requerida a prisão. Ah, tá. Não foi requerida a prisão preventiva nesse primeiro momento de nenhum deles. O que não significa dizer que, se no curso da investigação, do processo, se fizer necessário, a cautelar de prisão preventiva pode ser requerida. Então, hoje foram 6 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Ou Na verdade, foram. A prisão ocorreu em flagrante, Por causa da arma. por causa da arma. Não houve mandado de realizar a prisão. busca de Né? apreensão. Isso. Entramos na casa, vimos um crime e houve, por isso, a prisão em flagrante. Só houve mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos, inclusive, nós temos que voltar para lá, mas com já apreensões feitas, inclusive da arma, e a prisão preventiva ela é uma exceção, né? É uma medida cautelar excepcional. A regra é que se processe o suposto autor de crime com ele em liberdade. Prende-se quando há risco para a instrução criminal, risco dele fugir ou qualquer outra razão cautelar prevista na lei que autorize. A partir do momento que ele meio que confessou Ele nem confessou, não. Ele não disse que Ele sabia que era de ele- propina, mas sabia que trocava o cheque para os fiscais. Mas a partir desse momento, ele passa a ajudar na investigação? Não, ele não é colaborador. E esses funcionários? Os funcionários, eles, como funcionava a associação criminosa de acordo com a nossa denúncia? Os fiscais obtinham dinheiro criminoso da corrupção. O empresário determinava aos funcionários que trocassem o cheque. Inclusive havia uma ligação antes, como se fosse um banco, para provisionar aquele valor. Então, olha, tem um cheque aqui de tanto, eu preciso trocar. Eles pegavam na tesouraria, colocavam à disposição, o fiscal ia lá, entregava o cheque e recebia o dinheiro. Esses fiscais sabiam que aquele dinheiro era proveniente eles sabiam que estavam praticando crime, ainda que sob as ordens do chefe. Eles sabiam que aquilo ali era uma atividade criminosa, de ocultar a origem criminosa do dinheiro e, portanto, respondem pelo resultado. Fizeram isso por anos. Por isso entendemos que houve, até 2011, uma associação criminosa. Os 5 associados, os 2 fiscais, para lavar o dinheiro e levar dinheiro em espécie. E os 3 da empresa, recebendo a comissão e ocultando a origem criminosa do montante. Esses comerciantes que davam um Pois cheque, no cheque... Eles cometeram crime, não há dúvida. O problema é que a planilha apreendida não tinha qualquer indicação do cheque. Havia simplesmente assim, troca de cheque com fará e o valor. Então, eu não tenho o número do cheque, o banco contra o qual foi emitido o cheque, o emitente do cheque, o que nos tornou impossível, salvo uma realmente colaboração premiada, a gente conseguir identificar aqueles que corromperam os fiscais. Não há nenhum meio no mundo, que são aquelas empresas, de nós, entre milhões talvez de cheques, encontrarmos esses especificamente cheques que a gente não sabe sequer o número. E mais, é um comércio que pode muito bem comprar com a empresa. Daí a efetividade da lavagem. Fica difícil, efetivamente, você descobrir a origem criminosa desse tipo.